A graça e a paz de Cristo Jesus para todos nesta noite. Estamos assim iniciando mais uma live e a partir de agora as nossas lives serão todas as terças-feiras. Aqui é o pastor Edmário mais uma vez com vocês. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Então, a partir de agora nossas lives serão toda terça-feira nesse horário a partir de 20 horas, mais ou menos. Claro que evidentemente haverão circunstâncias e situações que me impedirão muitas vezes de começar no horário, mas sempre tentaremos assim começar no horário. Então, a partir de agora nossas lives serão toda a terça-feira. E assim continuamos a nossa exposição, não é, do capítulo 13 de Jeremias. Continuaremos assim, porque estamos expondo capítulo por capítulo, né? Então, estamos assim trabalhando com o capítulo 13 de Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. E essa live, ela será salva, né? Então, desde já, por ela estar salva, ela será salva no canal Pregador Fiel de Cristo do YouTube, tá? E aí você que ainda não se inscreveu no canal, tá bom? Inscreva-se no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo. Você pode me encontrar lá. Além dessa live, há outras lives que ficaram gravadas, a live de Apocalipse, de Romanos, a live de Jó, né? A live de Jó, a live das epístolas de Pedro, todas elas já estão salvas lá em algumas playlists, né? E ainda algumas outras exposições em Gálatas, exposições em Filipenses, em Filemon, tá? Está tudo lá nesse canal, fora algumas explicações teológicas, como por exemplo, a explicação teológica das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, que são pequenos resumos de alguns trechos das Institutas, de algumas divisões das Institutas. Essa série ela cobre o livro 1 das Institutas, o livro 2 e ainda estou para concluir o livro 3 das Institutas. Espero em Cristo Jesus poder retomar, né? Posso tentar assim retomar, né, das Institutas de João Calvino e também algumas playlists também, né? Tem a playlist também da Soteriologia Reformada, que aí já é uma leitura do livro de Berkhof, né? Teologia Sistemática, e também agora, mais recente, eu estou concluindo, não é? A leitura dos cânones de Dort, né? Leitura dos cânones de Dort contra os arminianos. Então, você pode perceber que esse canal é um canal totalmente voltado para a teologia reformada, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos começar orando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, exaltado e glorificado é o teu santo nome nessa noite. Te agradecemos muito, Senhor, pela saúde que tu nos concedeste, Senhor, neste dia, por toda essa semana, Senhor, tu estares a guardar o nosso coração e a nossa vida, e que principalmente, Senhor, o nosso objetivo a cada dia é vivermos uma vida incontaminada em relação ao mundo. E quando falamos o mundo, Senhor, eu sempre falo, Senhor, de posições políticas, falo de posições culturais, teatrais, das artes, falo de posicionamentos filosóficos, falo de posicionamentos ideológicos, falo, Senhor, de todo esse sistema do mundo, Senhor. Falo de toda essa materialidade, relações entre os seres humanos que estão divorciados da Tua palavra. É esse o mundo que falo, Senhor. Então, ó Deus Todo-Poderoso, renova-nos através da Sua palavra. Regenera-nos. Faz uma grande obra, Senhor, na nossa vida, santificando-nos e fazendo com que a cada dia o nosso velho homem venha a morrer e venha a ser vivificado um novo homem, Cristo Jesus, preparado para realizar boas obras, Senhor.
Transforma a nossa vida, porque a tua justificação na nossa vida foi eficaz, Senhor. É um ato definitivo seu. E te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, como eleitos e amados, como nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 13. Vamos para Jeremias capítulo 13. Jeremias 13. Né? E diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 13. Não é? Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os ombros, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos anos, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Diz o Senhor, para me serem por povo, e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão, nós sabemos muito bem que todo jarro se encherá de vinho, mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra e aos reis que se assentam no trono de Davi, aos sacerdotes e aos profetas e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que não os destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés dos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escravidão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vedes os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás, quando ele puser por cabeça contra ti, aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a sua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as suas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros, no campo a saber, os teus adultérios, os teus rins, a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém!
até quando ainda não te purificarás? Então temos aqui a leitura do texto. Mais uma vez, esse texto de Jeremias é outro convite, ou seja, é outra, na realidade nem é bem o convite, é outra vez uma convocação, outra vez uma ordenança de Deus para que o povo de Judá, principalmente o povo habitante de Jerusalém, viesse a se arrepender dos seus pecados. Agora, claro que evidentemente a maior lição que podemos tirar de tudo isso é a ideia do dever do povo de Deus de se manter numa posição de preservação da contaminação do mundo. A ideia de preservação da contaminação do mundo. Então a gente pode ver aqui em cada trecho o que nós podemos entender, compreender e principalmente praticar para mantermos uma vida de preservação da contaminação do mundo, ou seja, estarmos preservados de sermos contaminados por esse mundo tenebroso. E esse mundo tenebroso que eu falo é o mundo que segue os ditames da carne, os ditames do mundo, os ditames de Satanás. É esse mundo que falamos. Não falamos de floresta amazônica, não falamos de biomas ambientais, não falamos de nada disso. E muito menos até de animais, sejam selváticos ou selvagens, né? Ou domésticos. Não falamos disso. Estamos falando do ambiente social que o ser humano vive. E esse é sempre naturalmente inimigo de Deus, por causa do pecado. Então vamos lá. Então eu quero falar assim sobre esse tema. Em primeiro lugar, a preservação da contaminação do mundo é aquela que se manifesta no seu chamado sacerdotal. É aquela que se manifesta no seu chamado sacerdotal. Então, cada crente, cada servo de Cristo é chamado a ser um sacerdote. Se na antiga aliança os sacerdotes de Arão eram separados para se santificarem, agora são todos os crentes que são chamados a ser sacerdotes. Então, logo de imediato, não existe a ideia do pastor ser um sacerdote exclusivamente. Um pastor é um mestre, é um servo de Deus chamado para interpretar e explicar a palavra de Deus. É um servo chamado para ajudar as pessoas em oração e apontar a elas o caminho de Deus, mas nunca ser um sacerdote no lugar da própria pessoa. A pessoa já é um sacerdote chamado por Deus. Por isso, dentro da perspectiva bíblica, né? Perspectiva bíblica e não perspectiva de tradições de homens, o pastor, ele é o quê? Ele é um intérprete da Bíblia. Ele é um cuidador? Sim, é um cuidador. Que cuida espiritualmente? Cuida, mas não é sacerdote. Porque sacerdote é aquele que oferece sacrifícios. E o único sacrifício eficaz que Deus aceitou foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício único, suficiente e definitivo. Então, é muito importante termos isso em mente no nosso coração, na nossa vida. Diz o texto: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Quer dizer, temos aí, comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, ou seja, o rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. O cinto é um símbolo, né, do relacionamento sacerdotal entre Deus e Israel. E aqui especificamente esse ato profético de Jeremias apontava para a situação de apodrecimento do relacionamento entre Deus e Israel, já que na realidade, no Antigo Testamento, Deus tinha comprado Israel como nação de sacerdotes ao tê-lo libertado do Egito. Só que do meio desses sacerdotes, ele retirou o sacerdócio levítico, e especificamente da família de Arão. Só que agora não há famílias específicas e nem castas sacerdotais no nosso meio.
a simplesmente a posição de Cristo. E aí vemos aqui, claro, Levítico capítulo 16, versículo de número 4, que é uma das partes da roupa do sacerdote. Aqui está, Levítico 16, versículo de número 4. Que diz aqui: vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Então, é importante essa questão. Agora, trazendo para a nossa realidade, que é a realidade da nova aliança, que é a realidade do Novo Testamento, que é a realidade do Pacto da Graça, a gente pode ver isso aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, que diz o seguinte, Apocalipse 1, versículo de número 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós podemos ver aqui esse privilégio de sermos uma nação de quê? De sacerdotes. Temos aí esse privilégio. Então é um privilégio muito grande conviver reino e sacerdotes. Nós podemos ver aqui em Apocalipse. Né? E aí podemos ver também esse privilégio mais uma vez. Né? Aí aqui dizendo, Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que maravilha! E aí nós temos a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então quer dizer, manter-se incontaminado com o mundo é tomar uma postura de quê? De ter paixão pela santidade de Deus, de ter amor pela santificação, de ter amor por anunciar a palavra de Deus aos perdidos. Então, essa é marca de verdadeiro sacerdote na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui a preservação da contaminação do mundo. Em segundo lugar, é aquela que tem a humildade como meta de agradar a Deus. É aquela que tem a humildade como meta de agradar a Deus. Aqui está, versículos 8 a 11. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Olha aí o contraste da arrogância e da prepotência desse povo. Porque como o cinto se apega ao lombo dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a de Judá. E diz o Senhor, para me serem por povo, nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Quer dizer, não dar ouvidos, nós vemos aí a soberba, nós vemos aí todas as coisas que não provêm de Deus, todas as coisas que não louvam o nome do Senhor nosso Deus. Então, é fundamental termos em mente aqui aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para nós. Então estamos aqui. O que Deus quer para nós? É justamente vivemos uma vida humilde. E aqui Deus ele quebra toda soberba. Vemos aí Provérbios 21, versículo de número 4. Provérbios 21, versículo de número 4. Toda soberba e todo orgulho. Diz aqui: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos,
são pecado. Vou repetir, Provérbios 21, versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então, fundamental termos isso em mente. E aí prosseguimos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Que diz assim, aqui está, 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa suficiência, nosso contentamento. Então aí está. Agora, as recomendações acerca da humildade, que é o contraste de tudo isso. Aí temos Provérbios 22, versículo de número 4. Provérbios 22, versículo de número 4, que diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Olha, 3 bênçãos da humildade, riqueza, honra e vida. Quer dizer, temos tudo o que precisamos para a honra e glória do nosso Deus. Temos tudo o que precisamos para a honra e glória do nosso Deus. E dando só um adendo aqui, né? Como todo vídeo é caseiro, então, inevitavelmente, algumas situações de ouvirmos coisas dos vizinhos e até coisas de casa também. Então é inevitável ao fundo você ouvir algo, tá? Eu peço desculpas, peço perdão, mas fixe no que a palavra de Deus diz, tá bom? Então aqui continuando, Mateus capítulo 5, versículo de número 3, outra promessa aos humildes. Mateus 5, versículo de número 3, que diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a ideia sempre que a gente tem que ter em mente sobre humildade tem a ver com a ideia de quê? De pobreza. Tem a ver com a ideia de sobriedade. Tem a ver com a ideia de quê? Do esvaziamento, não é? Do esvaziamento da nossa autossuficiência, do nosso orgulho. Isso a gente tem que ter em mente sempre para agradar a Deus. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3, que é maravilhosa. E se você quiser acompanhar lá no nosso canal, Pregador Fiel de Cristo, veja lá a série sobre Filipenses, tá? Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Filipenses 2, versículo de número 3. Que diz assim a palavra do Senhor: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a ideia é que não existe essa ideia do pastor monarca, do pastor que procura honra para si ou procura ou exige que os membros deem honra a ele. A única honra que podemos encontrar é a honra do Senhor. E a melhor forma que nós temos de honrarmos uns aos outros é a seguinte: orarmos uns pelos outros, respeitarmos uns aos outros, não praticarmos o mal contra uns aos outros e, principalmente, dizer para cada um, isso eu digo de maneira prática, tá? Dê preferência ao seu irmão para fazer algo. E sempre diga, estou orando por você. Diga sempre, estou orando por você. Ainda que ele não peça nada, estou orando por você, para que você permaneça firme no Senhor. Para que você permaneça numa vida que agrade a Deus. Que você permaneça numa vida em que procure sempre como alvo amar, adorar, obedecer a Cristo.
Isso é o mais importante de tudo. Isso é o mais importante. Continuando aqui, a preservação da contaminação do mundo também é aquela que é consciente, né? Consciente do juízo vindouro. Aquela que é consciente do juízo vindouro. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 13, agora versículos 12 a 14. Pelo que diz-lhes esta palavra, versículo 12. Assim diz o Senhor Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão: não sabemos muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando-os uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Que maravilha. Então, você vê aqui essa palavra. Agora, essa que é a questão. Toda a palavra de Deus ela é excelente. E esse juízo aqui que Deus está falando, Deus sempre, antes de Deus ter executado o cativeiro babilônico, não é? O cativeiro babilônico, ele ocorreu, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? Confirmar aqui a data do cativeiro babilônico, né? A data do cativeiro. Então, o que a gente pode ver aqui? Então, deixa eu ver. Foi exatamente no ano... Deixa eu ver que ano foi do cativeiro babilônico. Vou caçar aqui, né? Eu tenho tempo, né? Tenho aqui o recurso, né? Destruição de Jerusalém pelos caldeus. Então, foi aproximadamente no ano 586 a.C., que aí já foi a segunda, né? Seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã. Entrou aqui Botelho 2800. Deus abençoe. Então aqui, o que a gente pode perceber aqui, né? Nesse ano 500, entre os anos 587 e 586 a.C., ocorreu o cativeiro babilônico. Então, nessa questão, né, do cativeiro, seja bem-vinda, Valéria, Deus abençoe. E aí, nesse contexto do cativeiro babilônico, é esse contexto que Deus está alertando o povo. Deus está alertando o povo, né? Deus está alertando o povo para obedecê-lo, né? Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo aqui no Instagram, né, aceitar a entrada da nossa irmã Valéria. Vamos ver aqui, porque ela clicou aqui, né? Vamos lá, se ela quiser participar, fique à vontade, tá bom? Aceitei, tá? Aceitei, tá aqui. Aí fica à vontade em querer aceitar ou não. Se não aceitar, tá bom, tá? Fica à vontade, irmã Valéria, tá? Fica à vontade, tá? Opa, chegou aqui a nossa irmã Valéria. Agora ela não pode dizer, né? Não pode dizer agora, você já não pode dizer, mas Valéria, que você não é pregadora. Agora você é pregadora também. Agora você não pode dizer mais, porque isso aí já não vai ser mais humildade, vai ser omissão. Seja muito bem-vinda, tá? A nossa reflexão de hoje, a gente continua a nossa exposição em Jeremias 13 aqui. E a gente está falando aqui sobre a ideia de se preservar quanto à contaminação do mundo. E a gente está explicando o texto de Jeremias e aplicando a uma situação mais próxima da nossa vida hoje. A gente, claro, que relacionando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. A gente está trabalhando assim dessa forma. A gente está em Jeremias 13 aqui, juntinho aqui.
E aí a parte agora que eu estou lendo agora é o versículo 12 ao 14, né? E aqui eu estou nessa parte aqui explicando, né? E aí a parte que eu falo aqui é da consciência do juízo de Deus, né? Porque uma das formas também da gente ter temor de Deus é justamente saber que um juízo está às portas. Assim como lá na Babilônia, né? A Babilônia serviu de instrumento de Deus para levar cativo o povo de Judá, assim também. Mas agora dessa vez não será um povo, agora já será a nossa espera na volta de Cristo, é justamente o juízo de Deus vindo por sobre toda a terra. E aí é nesse ponto também que é uma das motivações para a gente manter uma vida santificada, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, fica à vontade, que quiser fazer um comentário, pode ficar à vontade. Ainda não, ainda não. Ainda não, então vamos dar um tempinho aí. Então vamos lá, nossa correlação agora é Tiago capítulo 2, versículos 12 e 13. Tiago 2, versículos 12 e 13. Vamos lá. Tiago 2, versículos 12 e 13, que fala do nosso temor que devemos ter diante do Senhor frente àquilo que Ele nos deu, a sua graça, que Tiago chama de lei da liberdade. Vamos aqui, Tiago 2, versículos 12 e 13. Né? Tiago 2. Vamos lá. Então, só lembrando aqui a todos que estão me acompanhando, né, que a partir de agora a minha live sempre será na terça-feira, tá? Não será mais na quinta-feira. Então, aqui está os versículos que a gente faz essa correlação. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Assim diz Tiago aqui. Então, quando fala lei da liberdade, a gente pode entender como graça. E aqui, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E aí diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui ela mandou uma mensagem aqui a Valéria. Terei que sair, ok, terças-feiras. Que Jesus te abençoe, meu pastor. Muito obrigado, serva de Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida aí, agora como pregador e obreira da casa de Deus. Então aqui está. Então temos aí, quando olhamos para a questão do juízo, olhamos também para a parábola que Jesus contou em Mateus 28, versículos 33 a 35. Mateus 28, 33 a 35. Né? Vamos ver aqui, Mateus 28, deixa eu ver aqui, nem é o 28, tá? É Mateus 18, tá? Mateus 18, 23 ao 35. E seja bem-vindo aqui também, quem entrou aqui foi Nini Gomes, também entrou. Então mando aqui o aceno e mando também para outro, né? Quanto ao Facebook, né? A gente também está simultaneamente ao Facebook, né? Deixa eu ver aqui o Facebook. Então, continuando aqui. Aqui está. 18, 23 ao 35. Então aqui está. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Isso aqui é uma das imagens do juízo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-lhe, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, aí está o juízo, tá? Aí está o juízo sobre todos aqueles que não usaram de misericórdia, porque isso está junto, tá? Porque a condenação, ela não passa somente pela questão do não crer em Cristo, mas também passa pelas duas coisas, o não crer em Cristo e a segunda também de não usar de misericórdia. Porque também mesmo aqueles que estão na chamada igreja visível, né, frequentando um templo, etc, etc, se não cuidar-se de produzir verdadeiros frutos de arrependimento, acaba entrando na grande massa dos incrédulos. Por isso que devemos ter temor e tremor diante de Deus em todo o tempo. Tá? Continuando aqui o texto, a preservação da contaminação do mundo, além de ser aquela que se manifesta no seu chamado sacerdotal, aquela que tem a humildade como meta de agradar a Deus, aquela que é consciente do juízo vindouro e aquela que se compadece dos que se sofrem. Seja muito bem-vindo, irmão Tylon. Deus abençoe a sua vida grandemente. Tá? Seja muito bem-vindo aqui no Instagram. Então, a preservação da contaminação do mundo é aquela que se compadece dos que sofrem. Então temos aí Jeremias 13, versículos 15 ao 17, que vai dizer assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aí está, diz o texto. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma testemunha ou duas. Isso aqui é Mateus 18, tá? Mas voltemos aqui, me perdoe, eu teria que voltar para Jeremias, né? Estou aqui olhando aqui, né? Então, me perdoe. Então, voltando aqui. Ouvi e atentai. Agora sim. Não vos ensoberbeçais. Olha aí o texto, porque o Senhor falou. E aí vem, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escravidão. Mas se isso não ouvides, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Aí está. Então, olha aqui, ó. A ideia aqui é que Jeremias está falando do juízo iminente, mas ele mesmo, apesar de toda a desobediência desse povo de Judá, ele se colocou na seguinte posição, na posição de que Deus estava estabelecendo um juízo, uma condenação, mas por outro lado, ele não sentia prazer nessa condenação. Antes estava em todo o tempo vivendo uma vida de compaixão. Por isso que o versículo 17 diz: mas se isto não ouvides, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. E aí temos aqui, aplicando essa questão em Mateus 9,13, fala da nossa necessidade como servos de Deus de termos compaixão com os que sofrem. Tá? Mateus 9, versículo de número 13. Mateus 9, versículo de número 13, que vai dizer assim: ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então aqui estamos nesse ponto focal aqui. Então teremos que viver para a honra e glória do nosso Deus, mas principalmente fazer, né, e receber. Ou seja, misericórdia. Misericórdia é a palavra-chave em todo esse tempo. Lucas 10, versículo 37, vai dizer também acerca da questão da misericórdia. Lucas 10, 37, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Está falando da parábola do bom samaritano, em que o
uma pessoa, né, um judeu, foi assaltado no meio do caminho para Jericó e ali o sacerdote e o levita não tiveram misericórdia dele, ou seja, não ajudaram, não é? Não ajudaram, não exerceram misericórdia para com o assaltado. E aí só quem foi fazer isso foi quem? O samaritano, o último que se esperava que fosse fazer algo. Alguém que, segundo a perspectiva judaica, estava totalmente fora da aliança mosaica. Mas esse usou de misericórdia. Por isso Jesus chegou e disse, vai e procede tu de igual modo. E aí temos Lucas 6, versículo 36, que vai dizer o seguinte, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ou seja, isso é verdadeiramente agir com compaixão. Isso é o mais importante. Agora, continuando aqui, e isso você esteja atento, e eu também preciso estar atento, nós precisamos estar atentos. Devemos usar de misericórdia, devemos ser compassivos, devemos usar de compaixão. E aí diz o texto, e aí temos aqui, a preservação da contaminação do mundo é aquela que se manifesta no seu chamado sacerdotal. Segundo, é aquela que tem a humildade como meta de agradar a Deus. E é aquela que é consciente do juízo vindouro. E quarto, é aquela que se compadece dos que sofrem. E quinto, é aquela que se dispõe em contínua confissão e abandono dos pecados. Em contínua confissão e abandono dos pecados. E aqui vemos no versículo 18 de Jeremias capítulo 13, que vai dizer o seguinte, dize ao rei e à rainha, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e veja os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Então aqui a primeira coisa em que interessante chama-se a atenção é que Deus convoca a rainha. Quem é a rainha? A rainha Neusta, mãe de Joaquim. Quem é esse pessoal? Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 24, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, 24, versículo de número 8. Que diz assim, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Elnatã de Jerusalém. Então, era essa. Então, nesse ponto aqui, Deus fala, né, isso pouco antes da primeira deportação, porque houveram 2 deportações. Uma primeira, alguns anos antes, do ano 500, no caso do ano 586 a.C. Tá? Então a primeira deportação foi com Joaquim. E aí foi levado Joaquim, foi levado os 3 amigos, né? No caso, Azarias, Misaías e Ananias, os amigos de Daniel, né? O próprio Daniel, foram levados nessa época. Né? Mas antes deles terem sido levados, o que Deus disse? Humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Então Deus já, através do profeta, anunciando isso a eles, a necessidade de arrependimento. E aí diz o versículo 20, para a gente deixar bem fixado isso. Levantai os olhos e veja os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Está falando do governo de Judá, né? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto?
Então, Deus fez esse pessoal passar vergonha. Então, aí está esse ponto. Então, temos aí, já no Novo Testamento, a situação de confissão de pecados. E aí vemos o caso do publicano, né? Em Lucas 18, versículos 13 e 14. No caso do fariseu e do publicano que foram orar, o fariseu, ele se exaltou, mas o publicano, ele se quebrantou. Então, é importante estarmos assim atentos a essa questão, né? E aí temos aqui o 13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então quer dizer, como foi justificado? Houve arrependimento e fé em Deus. Então, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, mas qual é o contexto aqui? Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Esse é o ponto, né? Então, isso é o que justifica. E aqui temos, logicamente, a ordem de Deus, né? A promessa de Deus na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Primeira epístola, né, de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha só, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aí está. Né? Então, aquele que deseja viver uma vida totalmente fora da contaminação do mundo, está justamente aqui. Em que ponto? No ponto em que devemos exaltar a Deus em todo o tempo. No ponto em que devemos confessar diante de Deus os nossos pecados, porque somos sujeitos ainda a pecar, mas não temos mais prazer no pecado. E como demonstramos que não temos mais prazer no pecado? Confessando continuamente os nossos pecados. Devemos confessá-los diante do Senhor. E ao confessar os nossos pecados, nós mostramos que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Desejamos a cada dia sermos santificados. Desejamos a cada dia que o nosso velho homem venha morrer para que seja vivificado o novo homem em Cristo Jesus. E aí dizendo para as irmãs especificamente, uma velha mulher é morta e uma nova mulher em Cristo é vivificada a cada dia. Então quer dizer, são pontos importantes para estarmos na presença de Jesus, graças a Deus. Então aqui precisamos, falo sinceramente aqui, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, para estarmos vigilantes contra todas as tentações, vigilantes contra tudo aquilo que nos impede de melhor servir ao Senhor. Devemos estar atentos a isso. E por último agora, a preservação da contaminação do mundo é aquela que se dispõe a mirar seus olhos na salvação. É aquela que se dispõe a mirar seus olhos na salvação. Então vamos lá, Jeremias capítulo 13, versículos 23 a 27, que diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então aqui, esse texto ele fala de uma maneira bem clara que na naturalidade, enquanto a pessoa não é regenerada, ou seja, enquanto a pessoa não nasceu de novo, enquanto a pessoa não experimentou o decreto de Deus da eleição, né, que se manifesta através de uma nova vida, um novo coração, diz aqui, ó, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Não é possível. Por quê?
Porque na realidade, o que acontece, assim como a pele, assim como a natureza, o ser humano por si próprio não tem como fugir da sua natureza pecaminosa. Ele não tem como por ele próprio achegar-se a Deus. Ele não tem como por ele próprio, seja através de livre-arbítrio, conseguir ser salvo. Só quem pode salvar, só quem pode mudar a vida dele é o Senhor. E ao ouvir a palavra, o Senhor abre o coração do indivíduo. E esse indivíduo já tem o seu coração mudado para receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o ponto. Como diz lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é muito sério. Por isso que diz, então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. E aí continuando, pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Olhando para o texto mesmo propriamente dito, né? É Deus falando com o povo dizendo, olha, vocês não têm força. Mas diz aqui, ó, esta será a sua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Ou seja, as mentiras dos falsos profetas, as mentiras dos líderes que diriam que tudo estava em paz, né? Assim também levantarei as tuas fraldas, ou seja, as suas roupas, sobre o teu rosto e aparecerão as tuas vergonhas. Mais uma vez Deus dizendo, tenho visto as tuas abominações. Que seriam essas abominações? A entrega de ofertas a Deus contaminadas. A não obediência à lei cerimonial, né? A questão de comer carnes impuras, a questão de trazer animais ao holocausto impuros. São essas as abominações sobre os outeiros e no campo. E aí diz aqui também, aí quando vem o outeiro e campo, também vem a questão da idolatria, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Porque também ao adorar falsos deuses, esse povo, o que acontece? Praticava também, né, junto com esses sacerdotes dos falsos deuses, atos sexuais de prostituição. Por isso Deus fala aqui, ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então, em contraste com tudo isso, nós podemos tomar a atitude de mirar o nosso coração somente a salvação em Cristo. E aí temos aqui, e vamos meditar assim em Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7, que vai dizer assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, um ponto-chave, a fim de que, justificados por graça. Um presente que Deus nos deu de graça, mas que foi pago pela morte de Cristo na cruz do Calvário, segundo a esperança da vida eterna. Nos voltarmos para a salvação. Salvação de uma condenação eterna, uma coisa fundamental. Você quer entender que é salvo? Sim. Você é salvo de quê? É salvo da condenação eterna. É salvo do inferno. É salvo do lago de fogo e enxofre. É salvo da atormentação eterna, do terror eterno. Essa é a questão mais importante de todas. Então, para a honra e glória do Senhor, façamos tudo para honrar o nosso Deus e Pai. Então esse é o ponto. Eu fecho aqui nossa exposição de hoje e volto aqui meu caderno de oração e estaremos hoje orando especificamente, né, pelos, no caso,
pelos irmãos que estão aqui, né? Que eu coloquei aqui, né? Não, deixa aqui mesmo. Aqui estou colocando os nomes aqui. Pronto. Vamos lá então, vamos estar orando e intercedendo por essas famílias. Vou colocar aqui a lista, né? Aqui eu coloco em primeiro lugar os nossos irmãos aqui da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, né? Coloco aqui o irmão Jerônimo Elia, o presbítero Joelson, irmã Adelaide, o presbítero Elisa, irmã Marlene. Coloco aqui o presbítero José Luiz e a Maria Eliane e seus filhos, tá? E aqui eu acrescento a vida, né, do senhor Everaldo, se lembro bem, tá? Que é o sogro de um dos filhos do nosso irmão presbítero José Luiz, né, do William. Coloco o evangelista Edson e a irmã Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o Luciano, sobrinho do Jerônimo, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, né, que aí vai incluir todo o grupo Nazireu, né? O Vanderlei, a Valdelice, o William, o irmão Júlio, a irmã Laudir, o irmão Valdir, o Dante, o Valdemir, o presbítero Francisco, a irmã Deise Galiza, né? Superintendente da escola dominical, o irmão Rui Siqueira e a Clébia, sua irmã, o Robson, casal Robson e Jacira e seus filhos Peterson e Ian, e aí vai incluir netos, né? E as respectivas noras, né? O Ira Nilson, né? A irmã Edileia, seu filho, e a Maria Beatriz, né? Coloco aqui também o pastor Alain e família, o Luiz Xavier, né, do William, e a irmã Célia Maria, do William, tá? Coloco aqui eles, né? E também acrescento aqui os irmãos da classe Mensageiros da Paz, né? Que eu não mencionei, do Nazireu, o irmão Luiz Augusto, o irmão Reginaldo Santos, o irmão Cosme, o irmão Jair da Rocha, o irmão Adilson, o irmão Jorge Fonseca, o diácono Francisco, o presbítero Gilson, o diácono Samuel, a irmã Isabel, o irmão Renner, tá? O irmão Sebastião, o diácono Alexander, o Ademir Antônio, o diácono Ronaldo Assunção, Constantino, se bem me lembro, Santos, né? O Cláudio Viana e o diácono Luciano com sua família, tá? E aqui eu acrescento os outros irmãos, né? E aqui eu coloco a irmã Bárbara Reis, seu esposo Felipe dos Santos e seus filhos João Felipe e Marcos Felipe, a irmã Lucimar, né, que temos batalhado, né, orando constantemente pela sua saúde, a irmã Vanessa Neves, seu companheiro Ximenes, os perdoe, os irmãos Vladimir e Viviane, o irmão Daniel e Lili, a minha ex-aluna Gisele, o Alexandre e família, o Miguel Ribeiro, né? O Marcos Vinícius, o diácono Alan Bago, aqui também a irmã Tânia Botelho e seu esposo também, né? Seu esposo, toda a família, né? E aqui eu acrescento a nossa irmã Valéria, que participou conosco, nossa irmã Valéria Rodrigues, né? E aqui também eu incluo nossos amigos pastores presbiterianos, o pastor Josimar, o pastor Flávio Barros, o pastor Ricardo Narciso, o pastor Rui Reis, o pastor Paulo Severino, e aqui eu acrescento já bem desde antes, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Jeremias Pereira, o pastor Otávio Henrique, o pastor Samuel Ulisses, o pastor Lael Alcântara, né, o pastor Marcos Azevedo, tá? E logicamente os pastores Ademar e Jobson, da igreja onde congrego, o pastor Ubirajara e os pastores da Igreja Batista, onde também colaboro, né? O pastor André Pires e o pastor Júlio César, né? E os irmãos da IEMA, né? Eu acrescento aqui a irmã Giselda, né? O irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a irmã Lisonete, o
Paulo César de Stefani, a Alessandra e seus filhos Valentina e Ezequiel, a irmã Marisa Moraes e família, o presbítero Alexandre, a irmã Bárbara e seus filhos Beatriz e Edmundo, o irmão Márcio e a irmã Tatiana, os irmãos Valdenir, Sandra, Júnior, Larissa, seu esposo Jonathan e o neto da família, né? O neto do Valdenir e da Sandra, o Ezequiel. A irmã Aline, a irmã Esther, o irmão Maico, seu esposo, o esposo da Esther, a irmã Karina, seu filho Lucas e a Letícia, a irmã Beth Mário, Marcelo Mário, Simone, né? O presbítero Edson, a irmã Evane e seus filhos, né? Logicamente, a irmã Lidiane, com seus filhos Samara e Samuel, seu esposo Fábio, né? Diaconisa Mônica, o pastor Júlio, seu esposo, logicamente, o seu filho Samuel, a irmã dela Priscila, e o irmão Tyron, Isabela e sua filha, tá bom? Então vamos estar orando assim essa breve oração, porque sempre oramos por eles no nosso caderno, né? Mas aqui estamos colocando agora todos diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em primeiro lugar eu coloco diante de Ti a cada um que terá acesso a esta live, Senhor. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja, Senhor, no canal do YouTube. Ó Deus Todo-Poderoso, opera a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um. Aqueles que precisam de salvação e libertação sejam salvos em nome de Jesus. Aqueles que precisam, ó Deus, de ficarem firmes na fé, Senhor, os Teus servos serem sustentados por Ti, que Tu, ó Deus, venha revesti-los da Tua armadura e que possam produzir a cada dia, Senhor, e amadurecer no fruto do Teu Espírito Santo. E que cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja alcançado, Senhor, por Tua graça e que, ó Deus, em nome de Jesus, sejam curados, Senhor. Aqueles que precisam da cura, Senhor, de uma enfermidade, sejam curados pelo poder do nome de Jesus Cristo. E aqueles que precisam de uma libertação, em nome de Jesus, que todo mal, que toda, ó Deus, ação do maligno, do inimigo de nossas almas, seja repreendida em nome de Jesus. E para a Tua glória, Senhor, aqueles que precisam de portas de emprego, de negócio, de trabalho, sejam, ó Deus, ouvidos nesse sentido. E aqueles que precisam de causas na justiça, Senhor, que sejam resolvidas elas para a Tua glória. E, ó Deus, reveste a cada um dos Teus servos para pregarem a Tua palavra, para serem testemunho vivo, aonde pisarem a planta de seus pés. E aqueles nossos amigos, servos pastores, em nome de Jesus, sejam fiéis na pregação da palavra, sejam fiéis no aconselhamento, sejam fiéis, ó Deus, na orientação do Teu rebanho. E, ó Deus, possam governar bem junto com toda a igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. E, ó Pai, essa oração sincera diante de Ti nós colocamos. E eu coloco a minha vida diante de Ti, a vida da minha esposa, e de toda a parentela da minha esposa e minha parentela, Senhor. Nos sustenta, Senhor, a cada dia para a Tua honra e para a Tua glória, porque dependemos de Ti inteiramente, Senhor. Dependemos de Ti inteiramente. E aqueles casais, Senhor, que precisam de reconciliação, reconcilia-os em nome de Jesus. E em nome de Jesus nos reveste Cristo a cada dia, para que venha morrer o velho homem e nascer e vivificar o novo homem aperfeiçoado em Cristo Jesus. Faz a Tua obra, Senhor. Te agradeço, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então estaremos assim toda a terça-feira fazendo a nossa live agora. A partir de agora a live será sempre na terça-feira. E se você tiver acesso ao nosso canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, não se esqueça de ir lá, curtir, compartilhar e se inscrever, tá bom? Receba uma bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Então eu encerro aqui nossa live no Facebook em primeiro lugar, né? Encerro a live no Facebook.